Chegou a hora da gente conversar com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, que está com a gente aqui no nosso estúdio. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença, sempre um prazer. Prazer maior é meu. Bom dia. Bom dia. Professor, mais cedo a gente trouxe aqui a notícia, né, de Janet Yellen lá na China, em Pequim, né, a secretária do Tesouro. Ela trouxe ali uma preocupação, falando, né, em relação depois da medida do Ministério de Comércio chinês, que anunciou que a partir do dia 1º de agosto as empresas na China que desejam exportar 2 metais usados na fabricação de semicondutores vão precisar solicitar licenças. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, qual o balanço que você faz em relação desta visita de Janet Yellen na China, se essas falas também dela sinalizaram uma preocupação, se isso de alguma forma pode acabar atrapalhando, né, o intuito objetivo da viagem dela, que era trazer ali uma sinalização de uma relação mais amistosa, menos tensa, como se criava ali, né, estava tendo nos últimos meses. Você acha que, de alguma forma, essa sinalização de preocupação dela em relação a essa questão chinesa pode acabar atrapalhando aí essa relação? O fato é que nessa história toda, o que nós temos observado é que a relevância global dos Estados Unidos tem diminuído paulatinamente. E o cenário global, se por um lado você tem os Estados Unidos determinando a taxa de juros global, a taxa de crescimento do mundo hoje em dia é feita pela China. E a China anunciou recentemente de que, e isso foi reconhecido internacionalmente, de que a taxa de crescimento da China deverá crescer acima da expectativa global. Então, para os Estados Unidos, é importante retomar um relacionamento mais profícuo com a China. E o fato é de que este governo do presidente Biden tem sido pior do que o relacionamento com o presidente Trump. E um dos elementos desta situação toda é justamente a questão dos semicondutores que os americanos estão subsidiando altamente para produzir localmente. E a China também tem feito a mesma coisa em razão da instabilidade de Taiwan, é uma situação complexa, e também o fato de que eles estão planejando se tornar aí nos grandes produtores globais de semicondutores. Obviamente que, ao fazer isso, o governo norte-americano tem muito claro de que não terá o mesmo nível de competência e de capacidade de produção que os chineses terão, porque é só você observar a atuação chinesa na questão do comércio internacional de eletrônicos e você observa isso. Então, o que você nota é que o governo norte-americano tentará, nas mais variadas maneiras possíveis e imagináveis, criar sempre obstáculos nesse processo. Então, o fato é de que o novo normal será esta situação de constante conflito entre os dois e serão pontos pequenos, muitas vezes, mas que são importantes tanto para a China como para os Estados Unidos. Então, a visita da Yellen na China tem aí o objetivo de tentar aparar algumas arestas, mas o fato é de que os dois são concorrentes. E esta concorrência vai se dar nos mais variados níveis. E, obviamente, que para os norte-americanos não interessa que a China obtenha aí o controle ou o domínio da tecnologia de ponta a ponta. E é por essa razão que a gente vai notando que essas medidas, ou algumas vezes, como alguns chineses chamam, estas cascas de banana serão colocadas justamente para impedir que o processo avance da maneira como é esperada pela própria China. Felipe. Professor, o senhor falou muito bem, precisa haver um alinhamento, já que são duas das maiores potências mundiais, e quando a gente fala nisso, a gente fala comercial e, claro, não dá para deixar de lado do lado bélico, né? Então, esse entendimento precisa ser do lado comercial, até para não gerar mais desentendimentos na outra área, na área bélica, evidentemente. Veja, são duas áreas distintas, né? Porque no comercial a China já ganhou esta batalha. A China hoje é o maior parceiro comercial de mais de 140 países e territórios do mundo. Os Estados Unidos estão muito longe disso, não é? Então, a guerra comercial, se nós pensarmos, a China já ganhou e já venceu. Se você pensar que você tem 193 países membros nas Nações Unidas, 220 países no total, e desses mais de 140 tem na China o seu maior parceiro comercial, para mim a batalha nesta área comercial já está mais ou menos resolvida nesse aspecto. Agora, a questão da defesa
é justamente o problema que os Estados Unidos têm criado, justamente utilizando Taiwan, utilizando a Austrália, utilizando uma série de, até mesmo uma tentativa de forçar a Índia a assumir uma maior relevância regional na questão da defesa, e é uma das cascas de banana que os chineses falam que os norte-americanos estão colocando. E você vê, e é interessante isso, que tem muita gente no Partido Republicano, por exemplo, que acredita que você tem necessariamente de ter uma guerra entre China e Estados Unidos. Agora, os chineses têm claro, e aqui é uma verdade, de que se o objetivo do país é chegar a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, quando a República Popular da China completa 100 anos, até para a solidificação do próprio Partido Comunista na sua esfera e na sua atuação de poder, eles entendem que é necessário que não haja mudança de rumos, não haja grandes alterações. E uma situação bélica causaria problemas. Então, o que você nota é que existe maior quantidade de ameaças, de tentativas de colocar e de criar problemas feitos pelos Estados Unidos que pela China, não é? Então, a China não tem adotado essa postura de costurar alianças regionais, coisas parecidas. A atuação da China tem sido, sem dúvida, na área comercial, onde eles já ganharam essa batalha. Agora, a grande questão é se impedirá que utilize-se a parte da defesa para criar outros tipos de problemas. E, nesse sentido, eu tenho claro que os chineses parecem que não querem entrar em conflito, ao menos neste momento. Professor, se me permite, Paula, Claro. até nesse sentido, o senhor estava comentando a respeito da primeira pergunta da Paula, da questão dos minérios, né, em serem regulados, digamos assim, da China para a Europa e Estados Unidos, mas parece que foi uma contramedida já das imposições e restrições dos Estados Unidos e Europa para a China também, nas próprias relações comerciais em relação a chips, né? Os Estados Unidos já impuseram uma restrição, né, de chips, instigaram países europeus, principalmente a Holanda, em fazer o mesmo movimento para a China, e aí a gente percebe que a China também não vai ficar sem um contra-ataque ou uma contrapartida nesse sentido também, né? As coisas, elas, para você ter um alinhamento, você tem que ter também um entendimento, não dá para ter uma medida talvez arbitrária de um lado sem esperar uma contrapartida de outro, né? É isso mesmo. Agora, o problema nessa história toda é de que os europeus, eles têm muito pouca liberdade de atuação em determinadas questões, até porque a Europa não tem a capacidade de defesa, não é? A maior parte dos países europeus, à exceção da França, tem presença militar norte-americana, né? Você tem base militar nos Açores, você tem base militar na Itália, você tem e tem armas nucleares dos Estados Unidos nesses países. Então, quando você tem, na Alemanha também, quando você tem a presença militar de um país dentro do outro, obviamente que esse país tem ali um certo poder de dissuasão daquele país com relação à sua atuação. Então, a Europa, e principalmente neste conflito que você observa na guerra da Ucrânia, os europeus se deram conta ainda mais da sua dependência militar dos Estados Unidos. Eles aumentaram os gastos militares, mas estão comprando equipamento militar norte-americano. Eles aumentaram os gastos. O custo, os norte-americanos, de fato, nessa história toda, têm ganhado muito também na questão da energia, como fornecedores de energia. Então, os europeus, eles tendem a agir mais ou menos em uníssono com os Estados Unidos, em razão desta dependência e deste medo constante com relação à Rússia, ou mesmo uma situação de desindustrialização, como tem acontecido nos países europeus, em razão do processo de crescimento e de globalização movimentado altamente pela China. Então, os europeus sempre vão agir, eles têm, claro, uma postura independente em muitas coisas, tem ali a sua possibilidade de dizer não para os norte-americanos com relação a algumas coisas, mas nesta situação os chineses entendem ali que é difícil por causa desta falta de capacidade inteiramente soberana dos europeus se defenderem.
Professor, falando em relação, né, já que entramos aí um pouco nesse conflito, eu até li aqui mais cedo nas agências internacionais, diz que os Estados Unidos devem anunciar hoje um envio ali, eles planejam enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia, isso de acordo com as agências de notícias internacionais, e essas armas, essas bombas, no caso, elas têm grande poder de destruição e a munição ela é proibida em mais de 120 países. Porém, tanto Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, eles não assinaram o acordo de não utilizar, né, esses tipos de armas e bombas em conflitos militares. Eu queria entender se você acredita, né, na sua visão, se esse tipo de apoio, de envio, são bombas de fragmentação que têm poder de destruição, que podem ser disparadas e liberam dezenas de subbombas. Enviar este apoio agora, neste momento, para a Ucrânia, isso pode, de alguma forma, acabar sendo mal recebido por por outros países que têm tentado trazer agora um tom mais de tentar chegar a um acordo ou a pacificar, como a gente viu, a própria China foi até a Rússia tentando conversar ali com o Putin. Claro, acho que tem até uma especulação que se fala ali que o Xi Jinping teria falado que se ele usar a arma nuclear, perde o apoio total da China. Mas a gente vê que é um momento de fazer esse tipo de aceno. Você acredita que os Estados Unidos têm aí esse tipo de aceno aí, vai ser bem recebido ou não? O grande problema, Paula, é que você está vendo ali uma guerra de fato da OTAN contra a Rússia, não é? E que é uma guerra da OTAN contra a Rússia, e quem está sendo utilizado e manipulado nessa história toda é a Ucrânia. Então, obviamente, que todas essas movimentações dos Estados Unidos não facilitam o acesso ao diálogo, mas existe também uma preocupação eleitoral dos Estados Unidos, né? Porque logo, logo você já recomeça, já retoma o ciclo eleitoral norte-americano e, obviamente, considerando que Trump será um dos candidatos, ele com certeza vai falar muito da inépcia do governo norte-americano em lidar com a questão da Ucrânia. E vai ser restaurada toda essa coisa que a gente tem visto, o Hunter Biden voltando novamente à discussão e o relacionamento do Biden com a Ucrânia, tudo isso. Então, talvez a análise do governo norte-americano seja de criar aí uma expectativa de que force os russos a tomar algumas medidas que fariam com que eles perdessem o apoio dos chineses, e aí os russos estariam sozinhos efetivamente nessa guerra, o que de alguma forma poderia facilitar um processo maior de vitória ali para a Ucrânia. Então, se você mexer o tabuleiro nesse sentido e dizer, olha, nós vamos colocar mais armas aqui e de alguma forma forçar o Putin a tomar uma medida mais arriscada de maneira que ele perca a China, que lhe dá este apoio consolidado, então a estratégia faz até sentido. Mas eu acho que o Putin, nesse sentido todo, apesar de anunciar constantemente a utilização de armas nucleares e tudo isso, ele tem sido sábio em não fazer isso. O interessante é que, por exemplo, o presidente de Belarus, outro dia, num comentário, falou, né, por que os países, por que a Ucrânia pode utilizar armas da OTAN e nós não podemos usar armas que são importadas da Rússia, não é? E aí o jornalista até perguntou, mas são armas nucleares? Ele falou, mas continuam sendo armas. Então, esse é um aspecto aí que a gente tem que levar em consideração nesse processo todo. É aquela política de mover o tabuleiro pensando que o adversário possa dar um determinado passo. O fato e a realidade é de que, nesse sentido todo, nós temos observado que os russos têm, apesar de terem um arsenal nuclear que já poderia ter sido utilizado, não o fizeram. Professor, quero agradecer, tempo é curto aqui, são vários pontos importantes, mas sempre um prazer falar contigo. Obrigada pela sua presença.